Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje, já 5 de maio de 2021, nós estamos trazendo um tema muito relevante, certamente para poder te ajudar, te apoiar a encontrar horizontes para melhor geração de vendas. É isso mesmo. Nós vamos trazer hoje os nossos amigos da Paixão por Vendas para que eles possam nos dar uma aula, um briefing a respeito de como nos adequar a esse mercado que está em constante mudanças, aonde a sua concorrência está bombardeando o seu potencial cliente. É por isso que a gente traz pessoas feras e hoje nós vamos falar com o Ricardo e com o Bruno. Vamos lá, vamos trazer nossos amigos aqui para a nossa live em alguns minutos, ok? Eu vou aguardar a chegada de mais pessoas porque nós estamos aqui agendados para as 19h30. Certamente eu me preocupo em entrar um pouquinho antes para que a gente possa aguardar as pessoas interessadas na nossa live, nos adequar em relação a som, imagem, enfim, tá ok? Vamos lá, estaremos abertos a poder conversar com aqueles que estão conosco e tentar apoiá-los em questão a dúvidas que tenham para o encontro de um bom potencial comprador, ok? Vamos lá, o Bruno acaba de chegar, eu vou já liberar o acesso do nosso amigo e logo já chegará o José Ricardo também, tá bem? Bruno, nos ouve, nos vê? Olá, boa Boa noite. noite, Fê. Tudo bem? Tudo ótimo, que Maravilha. satisfação, que coisa boa. Satisfação é nossa, é nossa. Uma honra estar aqui. Que legal, que bom, que bom. Muito feliz que esse encontro está dando certo, né? Mais feliz ainda para aqueles que vão estar conosco e Com ter certeza. esse bate-papo rico de informação, né? Daqui a pouquinho a gente já traz o Noronha aqui conosco para a gente poder ter esse bate-papo entre 3 pessoas. É isso aí, agora o Insta nos permite conversar entre 3 pessoas. Bruno, vamos lá. Vamos aproveitar que você já está aqui conosco e Claro. fala um pouquinho de quem é o Bruno, para a gente poder Eita. conhecer um pouquinho mais de você. Claro, super rápido aqui. Basicamente, eu tenho uma carreira meio não muito linear. Então, eu me formei em Direito, o Zé também, mas eu cheguei a advogar. Eu trabalhei no jurídico da Ambev, ó o Zé aí também entrando. E aí, José Olá! Ricardo? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Bruno. Boa Boa noite a todos que estão entrando aí para noite! estar conosco nessa noite, que eu espero que seja uma noite muito gostosa aí. E Vai ser, será, com sem certeza. dúvida. Estava dando um resumo rápido aqui da minha carreira pessoal. Eu fui trabalhar no direito da Ambev e depois eu fui trabalhar em vendas na Ambev. E aí isso foi um shift de carreira e depois voltei para o direito, aí virei sócio do Zé na Paixão por Vendas. A gente está junto já há 3 anos, é isso? Isso mesmo, meu irmão, isso mesmo. Já estamos juntos há 3 anos com esse foco nesse mundo maravilhoso de venda consultiva, de venda B2B, né? Extremamente desafiador, mas repleto de boas oportunidades, repleto de técnica, a gente vai falar sobre isso também. E agora eu passo a bola para você, José Ricardo. Chegou quente aqui para o senhor se apresentar também, pessoal aqui. Muito bem. Fala, Zé, Fernanda, antes desculpa. de mais nada, fico muito feliz de passados aí mais de 8 anos que o conheci, tive o privilégio de conhecê-lo enquanto eu estava na PwC. Sim, eu, Fernanda Iório, atuei por um bom tempo na PwC, uma consultoria renomada, onde tive a oportunidade de trazer a FCI para o negócio e tive a oportunidade de participar de um treinamento do Zé, né? E agora que a gente tem esse canal aqui aberto no Insta, é uma satisfação imensa em ter essas feras aqui conosco, né? Muito feliz, gratidão.
E, por favor, Zé, se apresente, porque eu faço questão de falar isso. Fernanda, obrigado, querida. Obrigado de coração, obrigado. Boa noite a todo mundo, boa noite ao meu querido amigo, irmão, sócio, Bruno. Enfim, eu sou vendedor, eu gosto de falar assim de forma muito objetiva. Eu sou vendedor, assim, o resto eu estou professor, fui executivo de empresas de educação. Hoje, junto com o Bruno, eu tenho a honra de ajudar, treinar, capacitar, inspirar e de alguma forma transformar positivamente os negócios, vendas, posicionamento competitivo de algumas das melhores e mais incríveis empresas do Brasil e do mundo. E, por exemplo, na PwC, onde nós nos conhecemos e onde a gente opera ainda muito forte, um dos nossos mais importantes clientes, todos eles ávidos, eu imagino, a galera que está aqui, que está entrando, desculpa, eu já estou um pouco rouco, hoje foi um dia pesadíssimo, assim. Você está vendo que eu já estou sem gel, inclusive, Fernando? Eu tomei banho, na verdade, sabe? Então, que bom! eu tomei banho. Assim, hoje é dia. Hoje é dia de tomar banho, assim, né? Então eu falei assim, mas enfim, que prazer estar aqui com vocês. A gente conversou com a Fernanda de manhã, ela deve ter visto, nossa, Zé, você estava com o cabelo um pouquinho mais escuro de manhã, assim. Na verdade, enfim, eu falei, vou me preparar super bem para essa live aí. Quem está entrando, convida alguém. Eu estava mandando convite aqui para algumas pessoas entrarem, mas a maioria das pessoas depois vai poder assistir. E nós viemos falar de um tema fascinante, mas nós temos que seguir aqui o roteiro que a senhora preparou para a gente hoje, dona Fernanda. Preparamos em conjunto, até porque é um time aqui olhando com ideias para que a gente possa ajudar aqueles que estão conosco nesse momento louco de mercado, um momento doido, onde todo mundo está sendo bombardeado, onde todos os nossos potenciais clientes estão sendo bombardeados pela concorrência. Como se destacar? Como nos focar? Veja, isso não está só refletindo no mercado nacional, mas isso é a nível mundial. Então é um tema que traz apoio sim para você, que ainda está tão somente no mercado nacional, tão somente, porque há muito potencial para exportação, e para você que já exporta. Então é um assunto rico para poder apoiar na questão da certa estratégia para a tua alavancagem das vendas, seja ela nacional ou internacional, tá ok? Vamos lá, então nosso tema a gente coloca hoje como bem lembrado, prospecção inteligente, né? No novo cenário internacional. Então, Zé, Bruno, estamos já aqui presentes para começar então o nosso assunto. Eu quero já começar com uma pergunta que faz, sem dúvida, muito sentido e você pode certamente Zé me responder com muita propriedade, né? Vender é arte ou é técnica? E já vai dar BO aqui, que vai ter gente que vai falar o seguinte, eu não gostei desse rapaz do interior aí, eu discordo dele, mas a gente é muito contundente, a gente é muito firme. Quando eu te conheci na PwC, quando eu conheci o Bruno, inclusive, eu deixei isso muito claro quando eu conheci vocês. Falei, olha, eu não acredito que venda seja arte. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, venda é muito mais técnica do que arte. Venda é muito mais técnica do que arte. Só que, sejamos sinceros, ainda a figura do vendedor, a figura da vendedora clássica, né, Fernanda, e todos que hoje estão conosco aqui, é uma figura estigmatizada, é uma figura marginalizada. Tanto que a maior parte das empresas ainda comete um erro que eu acho grosseiro, que é falar, aqui não temos vendedores, aqui temos consultores de vendas, key accounts. História fiada, viu? É vendedor, na verdade, e venda é técnica. Venda é técnica, e como técnica que o é, a gente consegue aprender as melhores técnicas, as melhores e mais comprovadas boas práticas. A Meg Ryan é meio brava aqui, ó. Meg Ryan é minha cachorrinha, viu? Coisas do home office, na verdade. Mas voltando aqui, então assim, é um conjunto de competências, habilidades, técnicas, atitudes e que na gigantesca maioria das vezes, Fernanda, Bruno e todos que conosco estão hoje, você consegue aprender. Então, quando a gente fala gestão do ciclo de vendas, tem lá as fases do ciclo de vendas. Gestão do ciclo de compras, tem as fases do ciclo de compras. Negociação,
Eu e o Bruno nos especializamos na mais importante metodologia de negociação do mundo, que tem seu berço, onde eu estudei, inclusive na prestigiadíssima Universidade de Harvard, onde se aprende a negociar. Eu e ele temos a mesma formação, eu não exerci, né? O Bruno exerceu, nós somos formados em Direito, ele foi advogado. Hoje, inclusive, ele também é diretor de um dos mais importantes, renomados escritórios de advocacia do Brasil. E a ideia, na verdade, é que, por exemplo, na faculdade que eu fiz, na faculdade que o Bruno fez, talvez na faculdade que você tenha feito também, a gente não foi treinado para vender, a gente não foi treinado para negociar. E daí, a hora que você começa a entender as técnicas e principalmente transformar esses conhecimentos em melhores práticas que te permitam influenciar, persuadir de forma ética, de forma correta, de forma coordenada, de forma consciente os seus clientes, para que você assim reforce o seu diferencial competitivo, bate uma lâmpada assim em você, sabe? Você fala: uau, venda é técnica, exatamente. Então, venda... E muita gente me pergunta: ah, Zé, eu discordo. Zé, você nasceu com isso aí, Zé. O Bruno, vocês nasceram com esse dom de vender. História fiada. Assim, sabe? Aqui a gente não tem todo o tempo do mundo aqui. Espero que seja uma noite memorável para quem vai dedicar aqui essa noite para conosco estar. Mas eu virei vendedor como a maioria dos vendedores. Eu virei porque eu precisava, porque eu estava quebrado. Comecei minha vida ali na rua Barão de Itapetininga, minha vida comercial, porque eu precisava. Os primeiros anos como vendedor foram terríveis, resultados ruins. Eu falava mais do que ouvia, erros muito comuns, né, dos vendedores. Você acha: eu sei falar muito bem, então eu vou ser um ótimo vendedor. Não vai. Você tem que ser um grande ouvinte, você tem que fazer melhores perguntas, você tem que... Porque é técnica. Então, objetivamente, venda é muito mais técnica do que arte, só que tem um elemento essencial aqui. Basta você ter a técnica? Não basta você ter a técnica. Você tem que ter alma, você tem que gostar, você tem que ter paixão, você tem que ter tesão. Empreender, hoje você é empreendedor, é um negócio de maluco, é um negócio que você pensa 25, 26 horas sobre o teu negócio, assim, porque não tem férias, assim... Então é uma maluquice, assim, sabe? Mas é muito gostoso. Vender é muito gostoso, você tem que saber lidar com a rejeição. A gente é rejeitado o tempo todo, certo? Ouvir não reiterado, às vezes tem gente que não aguenta ser vendedor, né? Porque fala: ai, eu fico chateado, sabe? Acho que eu vou ligar para Fernanda pela segunda, terceira vez. Vamos para a estatística, eu não falei que é técnica? Mais de 80% das vendas acontecem entre o quinto e o 14º contato. Só que menos de 20% dos vendedores chegam ao quinto contato. Por quê? Porque eles têm medo de falar: eu estou enchendo o saco do Bruno já, ligando reiteradas vezes para ele. Então, outra dica, né? Sejamos mais persistentes e não insistentes. Venda é técnica. Um ponto que eu coloco muito: eu sou filha de vendedores, né? Então, aprendi muito dentro de casa a vender, né? Onde eles vendiam as sugestões para nós do que fazer ao final de semana, o porquê, vender ideias, né? Onde eu estava dentro da loja, minha mãe tinha uma confecção de lojas, né? Uma confecção de roupas, onde eu estava ali, frente a frente com o cliente, e eu vejo até hoje, todas nós somos, em 6, né? Nós somos todas empreendedoras. E 6 meninas. Todas com arte de vendas, né? Todas extremamente dedicadas a olhar qual que é o momento ideal, qual que é a estrutura que eu tenho que me adequar, em que momento eu tenho que falar isso, ou o que eu devo propor de pergunta, já que eu ouvi muito bem o cliente, eu já sei exatamente qual é a pergunta que se encaixa para favorecer com que ele entenda que a minha solução vai se adequar ao problema dele, né? Sem dúvida, concordo plenamente, Zé, que é técnica. Muita técnica, muito treinamento, batendo muita cabeça para poder aprender qual é a pergunta certa, qual é o momento certo, o que a gente tem que, exatamente, o momento que a gente tem que ouvir. Sem dúvida, concordo plenamente. Zé, nosso mestre, né? Sem dúvida. Agora, Bruno, eu te faço uma pergunta importante, né? Dentro desse cenário que nós estamos vivenciando, né? Onde todos precisamos nos enxergar como empresários, mesmo você trabalhando dentro de uma empresa, quando você tem uma visão, uma cabeça de empresário, onde o amanhã já está logo aí, você precisa executar hoje tudo que é necessário para você, sem dúvida, conseguir resultados amanhã, né?
o que fazer, né? Para quem prospectar, como enxergar esse processo, como realizar uma prospecção inteligente. É com você, Bruno. Uau, já jogou aqui a bucha, né? A gente sempre fala, né, Fê, para começar, e todo mundo que está aqui nos acompanhando, a gente sempre fala que não existe fórmula mágica, não existe bala de prata em vendas, né? Muitas vezes o pessoal quer o hack definitivo para vender mais e melhor, ele simplesmente não existe, mas envolve muito planejamento e preparação. O que acaba acontecendo muitas vezes é que o pessoal entra no piloto automático do CRM, começa a simplesmente virar uma máquina de fazer follow-up e muitas vezes, né, Zé, o pessoal efetivamente está sendo um baita do mala com o cliente, porque não está gerando valor nas conversas, não está sendo criativo, não está sendo criativa na forma de se manter vivo, manter viva na vida daquele cliente, né? E você está vendo que cada vez mais vendas está se transformando, queira a gente ou não. Está se transformando muito em virtude da compra, não necessariamente da venda. Então eu estava vendo outro dia, e aqui não é nenhum dado confidencial, apesar de eu ter trabalhado na Ambev, é um dado de um baita de um curioso que acompanha ainda assim essa empresa sensacional ainda. Eu estava vendo um post, um artigo que o Ricardo Tadeu, que foi VP de vendas da Ambev, hoje está num projeto B2B lá deles, né? Empresa vendendo para empresa, que eles estão redefinindo a posição daquele vendedor, daquela vendedora que vai para o PDV, que vai para o bar vender. Porque se for para escolher produto, um algoritmo, de repente, vai fazer essa recomendação melhor do que uma pessoa. Eles estão redefinindo essa posição, e, de novo, não é nada confidencial que eu li, eles estão redefinindo essa posição que eles estão chamando de business developer, né? Uma pessoa que vai ajudar o cliente a desenvolver negócio. Então, antes da gente falar, não, prospecta assim, faz via WhatsApp, faz via e-mail, faz via Instagram, que está muito mais ligado àquele hack, ao ferramentário, você tem que se questionar como que você está atuando, como que você está se posicionando. Você é vendedor de desconto? Você é vendedor meramente de produto ou você é alguém que está ajudando o cliente a repensar o seu próprio negócio? Porque se for para escolher produto, um e-commerce, né? Às vezes até um e-commerce no B2B resolve a vida do cliente muito melhor do que a gente. Então a gente tem que primeiro se questionar quem que é nosso PCI, quem que é nosso perfil de cliente ideal, como é que eu faço isso? Parte da tua base de clientes existentes. Quem são os seus melhores clientes? Que valor que você está gerando para ele? Bruno, eu não sei. Então você tem que fazer essa pergunta na próxima iteração. Porque a gente sempre fala, né, Fê? Desculpa que o raciocínio ficou um pouco longo aqui, mas a gente sempre fala que valor é igual a benefício menos custo. Mas benefício aos olhos de quem? Aos olhos do cliente. Isso varia de cliente para cliente, isso varia muitas vezes de pessoa para pessoa dentro da mesma organização. E o que acaba acontecendo é que a gente sempre faz essa provocação, a gente está mais ocupado do que produtivo, a gente está trabalhando mais, mas não necessariamente a gente está trabalhando melhor. Então, ter uma estratégia clara de segmentação e priorização, saber como você bem disse, fazer as perguntas certas, perguntas que foram preparadas antes, como o Zé disse, não é só uma iluminação divina que você vai ter ideia ali frente a frente com o cliente, como é que você vai trazer ideias, e aqui eu vou marcar essa palavra, de negócio para os seus clientes. O cliente tem desafio de negócio. Quem fica segmentando as caixinhas por produtos somos nós. E quanto mais a gente atuar como um consultor, uma consultora de negócio dos nossos clientes, ajudar ele a tomar decisão para o negócio dele ou dela, mais a gente vai ser aquela figura que os americanos chamam de BTA, Business Trusted Advisor, ou conselheiro ou conselheira de confiança dos nossos clientes. Então, empurrar produto, abrir um cardápio de produto na frente do cliente não é vender. Não é vender. E não é prospectar de uma forma inteligente. Então, o que você nos diz é que o cliente está mais criterioso, né? Ele está sendo bombardeado por ligações, por querer vender algo para ele, né? Então, ele está sendo seletivo aos ouvidos, né? Ao quem ouvir, né? A quem tomar o tempo dele, né? E esse tomar o tempo, o que você tem para me oferecer? E antes de me dizer o que tem para oferecer, você sabe quem eu sou, né? Você tem ciência de quais são os meus problemas, né? Esse é um ponto de pedra, né? Uma pedra, sem dúvida, no pé de a maioria dos vendedores, né? Eu quero ofertar, mas eu não sei efetivamente qual que é a dor do meu cliente, né? Opa, peraí, eu quero só fazer um follow-up, eu quero só gerar uma ligação e vou para a próxima. É um ponto realmente, sem dúvida, Bruno, muito, muito importante para a gente
entender quem é que está do outro lado, né? Para ele poder nos oferecer mais 3 minutos dessa conversa, né? Eu estou interessada em saber quem ele é, né? Ô Fê, deixa eu só complementar, eu sei que o Zé também deve estar se coçando ali para entrar, porque a conversa é fascinante, a gente fica muito empolgado com o assunto. Tem várias coisas aí no que você falou, né? O primeiro é a falta de preparação. E acontece direto, e é muito interessante esse momento de empatia, né, que a gente diz. Então, quando você se coloca no lugar do comprador, e deve ter gente aqui que já participou de processos de compra dentro das suas organizações, e mesmo na pessoa física. A gente está sendo abordado todo santo dia. E abordagens, Fê, vazias, na grande maioria das vezes. Eu não sou contra a automação, tá, gente? Mas muitas vezes aquelas automações com zero customização, não te chamam a atenção de nada. Reuniões de prospecção que a pessoa não fez o mínimo de lição de casa para falar para o cliente, ou assume que sabe o que o cliente quer. Isso é uma história real, tá? E eu vi que a pessoa entrou aqui, não vou obviamente dizer quem ela me contou essa história, eu fiquei de cabelo em pé, Então essa pessoa estava me falando, Bruno, é um baita amigo nosso. Aí ele falou assim, Bruno, uma vez chegou um consultor aqui, que tem 20 anos de experiência na nossa área de atuação, e a gente estava querendo montar um projeto de capacitação. Só que como a gente tem várias BUs, várias unidades de negócio, a gente falou, olha, parte do projeto de capacitação vai envolver entrevistas com as lideranças dessas BUs. O consultor falou, eu não preciso fazer entrevista com os líderes, eu já sei quais são os problemas desse setor, eu atuo nesse setor há 20 anos, eu já sei o que vocês precisam. Não fechou a venda. Não fechou a venda. Então, arrogância, falta de preparação, falta de escuta ativa, fazer boas perguntas e ficar quieto, ouvir, saber trazer boas provocações, né? O que a gente sempre fala. Vale ingresso uma conversa com você? O cliente sai de uma interação com a gente falando assim, caramba, vale ingresso essa conversa com a Fê, essa conversa com o Zé. É isso, José Ricardo? É isso, cara. Não, eu tô me coçando aqui de ouvido, muito interessado em ouvir mais. Aí a gente tem grandes amigos aqui, o Renato da Marchon, né? Renato, obrigado, meu irmão, pela tua participação ativa. O Flávio, diretor comercial da Sebrae, um dos nossos grandes clientes. Obrigado, Flávio, por aqui estar conosco. Então, resumindo, né, tudo que a gente está falando, né? A gente quer desafiar você que está nos assistindo. Se eu comecei dizendo que venda é técnica e não é arte, vocês viram que a hora que o Bruno começou a montar o raciocínio dele, fica muito mais claro, e que a Fernanda trouxe também um racional super bem estruturado de entendimento das dores, dos desafios, dos problemas vividos pelos clientes, você começa a perceber o seguinte, você fala, cara, e não é que é verdade, meu, que eu preciso mudar o meu repertório, falar menos de produto, o produto é meio, o produto não é fim, tá certo? Por exemplo, o Renato vende óculos, o Flávio vende vidro. Vamos ser sinceros, o óculos para ótica que está comprando é um meio para rentabilizar o negócio óptico, para fazer a ótica ter na última linha do PNL ali, de ter alguma rentabilidade. Vidro, a gente ajuda os nossos clientes para que o vidro chegue bem nas nossas residências, mas para que o vidraceiro ganhe dinheiro também. Então, a gente tem que necessariamente incrementar a nossa capacidade de falar de negócios. O grande vendedor, claro, né? Fernando, eu devolvo para você e para o Bruno. O grande vendedor, ele tem que ter, logicamente, ele tem que ter na ponta da língua o ABC. O que é o ABC, né? O que a gente vem anotando, que a gente espera que seja uma aula muito informal, muito gostosa para todo mundo que está nos assistindo. O que é ABC? São os atributos, benefícios e características dos produtos, serviços e soluções que nós vendemos. Só que você só vai usar isso, Fernanda, você só vai usar isso, Bruno, no momento oportuno. Só que a maioria dos vendedores, ele já sai disparando. Olha, dona Fernanda, eu sou da FCA Consulting Export, nós somos super especialistas em ajudar a sua empresa a abrir as portas deste mundo cada vez mais global. Deixa eu explicar como é que a gente opera. Tá tudo errado, na verdade. O que a gente tem que fazer? Eu queria entender um pouco mais o teu negócio, eu queria entender um pouco mais os teus desafios. Como é que você enxerga os desafios de expansão internacional do seu negócio? Daí você fala, opa! Daí o cara fala, isso aí eu estou interessado em saber. Porque se você está me perguntando, você deve ter algum tipo de competência, você deve ter algum tipo de habilidade, algum tipo de serviço que me ajude
a dar vazão ao meu sonho de expandir internacionalmente, como eu sei que você está fazendo, por exemplo, com a Alê, da Cacau Show, com outras gigantes que são suas clientes aí. Por quê? De novo, você interage direto com a Alê, na verdade. Você acha de verdade que o Alê vai conversar com um cara, que se eu ligar lá, o seu Alexandre Costa, olha, eu sou o José Ricardo Noronha, eu tô aqui com um cacau realmente espetacular, viu? O cara vai falar o seguinte, cara, pelo amor de Deus, cara, liga, vai encher o saco de outro nego, cara, assim, não vem me encher o saco. Eu vivo de cacau, cara, assim. Então a gente tem que pensar assim, como é que eu mudo, desculpa, eu me empolguei, o que o Bruno falou, a gente se empolga, daí fica perigoso. A gente é perigoso, viu, Fernando? Na PwC, no começo, assim, eles tinham um pouco de medo de mim, eles falavam assim, ô Zé, você toma cuidado, porque a hora que você empolga, pode sair besteira, na verdade. Mas, enfim, a gente tem que pensar isso. Um novo cenário de negócio, um novo cliente, que exige uma nova abordagem, que exige, né, Flávio, mudanças comportamentais nossas, mudanças que voltam no que o Bruno falou. Tem que valer ingresso a conversa com o grande vendedor, com a grande vendedora, dona Fernanda. E sem dúvida para a gente não cair na seara do preço, né? Na seara do preço, se eu não soube valorar bem o meu serviço, se o cliente efetivamente, o potencial cliente não identificou que eu consigo ajudá-lo, a gente vai trabalhar com preço, né? E aí você tem uma seara complicada, porque o quanto que esse projeto está te trazendo rentabilidade, quanto que esse produto realmente vai te trazer rentabilidade. Eu preciso fazer número, mas espera lá, você tem que ter uma saúde financeira, né? Então, é complicado, é complicado. Nós todos somos empreendedores. Quando você assume o posto de vendedor, você é um empreendedor. Isso é nato. Você precisa se enxergar como um empreendedor, senão você não cresce. Você não coloca o senso de urgência para entender teu cliente, para poder identificar, estudar sobre ele, ter a melhor abordagem. Todos na área de vendas são extremamente importantes para a empresa e tem que se enxergar como um empreendedor, né? Até para que ele tenha essa identidade, essa identificação, né, com o próprio cliente. Poxa, eu me sinto atendido, vamos embora, eu vou escancarar os meus problemas para você e eu quero ouvir o que você tem para me dizer como uma solução, né? Enfim. Espetacular, espetacular, espetacular. Você me fez lembrar, eu já devolvo para você. Você me fez lembrar, o Bruno veio da Ambev, né? Na Ambev, um dos princípios de existência da cultura Ambev é senso de dono, né? Você tem que ter senso de dono. E eu estava ouvindo, inclusive, né? Um dos grandes podcasts que eu ouço, aliás, um dos melhores no Brasil, chama Do Zero ao Topo, da Infomoney, sabe? Do zero. É espetacular, sabe? São verdadeiras aulas. E o penúltimo agora é com o Fersen Lambranho, que o Bruno deve ter conhecido na época da Ambev, um dos caras que criou. Hoje é o head da GP Investimentos, né? E eles fizeram uma analogia lá, que eles falaram do Beto Sicupira, que o Beto sempre fala, o Beto é um dos 3 do trio de ferro da Bembev, né? Que o Beto sempre fala que o custo é que nem unha, você tem que cortar sempre. Daí o Fersen fez uma baita provocação, ele falou o seguinte, eu acho que a maior parte do mercado faz uma leitura equivocada do que o Beto falou, viu? Porque ele fala o seguinte, não é que tem que cortar pelo corte, o vendedor, todo mundo que está dentro de uma empresa, ele tem que pensar o seguinte, como é que eu rentabilizo esse negócio? Porque se esse negócio não se rentabiliza, é aquilo que você falou, ele não se sustenta no curto, médio, longo prazo, na verdade. Então, ele tem que ter uma visão de dono, ele tem que ter uma visão empreendedora, ele tem que se sentir dono e ele tem que se sentir pertencente àquela empresa. Ele tem que saber se vender, ele tem que saber vender a empresa e ele tem que ter um olho muito diligente. Então, eu concordo 1000% com você. O grande vendedor também tem que ter essa visão empreendedora. Ah, Zé, mas eu sou funcionário da minha firma. Então tá bom, então estuda um pouco mais sobre um conceito chamado intraempreendedorismo, que é você se sentir dono do seu negócio. E a partir disso você vê que os teus negócios, a tua capacidade de olhar de forma mais sistêmica, o teu negócio, se expande de forma muito significativa. É aí que gera as questões entre estar ocupado, né, e ser efetivamente produtivo, né, Zé? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Eu estou ocupado, eu sou produtivo, qual é a diferença, né? O Bruno escreveu, a gente deve, vamos abrir um pouco aqui, que vocês estão direto com a empresa inteira. Assim, a gente não tem vergonha nenhuma de contar, tá?
Como é que é, Zé Ricardo? Vocês atendem as maiores e mais incríveis empresas do Brasil e do mundo, vocês são em dois. Nós somos em dois e com o maior orgulho do mundo a gente se posiciona bem, assim. A gente está satisfeito, assim. As empresas veem valor nos insights que a gente tem. E a gente escreve, vira e mexe, a gente escreve grandes e-books, assim, sabe? E um dos e-books que a gente escreveu, o Bruno manja muito dessa coisa de a diferença entre ser produtivo e ser ocupado. Aliás, ó, depois vocês adicionem eu e o Bruno aí no LinkedIn. Falou, Zé, ô Bruno, manda os e-books aí. Tem um e-book, por exemplo, de atenção fragmentada, que, embora seja eu e o Bruno que assinemos, na verdade o autor principal é o Bruno. Então, ô Bruno, conta pra turma aí como é que a gente evita. Tem que contar a verdade, né, cara? Tem uma frase, a gente adora a frase, sabe, Fê? Tem uma frase do Drucker que ele fala: não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência aquilo que não deveria ser feito. Então, o que acaba muitas vezes, quando a gente fala dessa dicotomia, né, dessa falsa percepção, porque a gente está trabalhando muito. Só que se você parar para pensar, e eu quero pegar um gancho de uma coisa que você falou, e a gente opera em teses. Por que teses? A gente brinca que a gente reserva o direito de mudar de opinião se os fatos e dados nos mostrarem uma nova realidade. Então, a gente ao todo tempo fica se questionando o nosso próprio status quo. Mas o que a gente vem vendo, uma das nossas teses, é que hoje a gente não está concorrendo só com os nossos pares. A gente tem que ter uma visão mais ampla de concorrência. Pega, por exemplo, eu já vou fechar aqui o ciclo com a atenção do cliente, né? Pega, por exemplo, o Netflix. O Netflix concorre com quem? Ah, Bruno, o Netflix concorre com o Amazon Prime. Será que só com esses? Será que o Netflix não concorre com o Banco Imobiliário? Será que o Netflix não concorre, como eles disseram no relatório dele de 2019, com aquele joguinho é ótimo, né? Jogo Fortnite? Porque o negócio do Netflix é entretenimento. Não é filme e série só. E ele está concorrendo pelo tempo que o cliente está jogando o joguinho, está jogando o Banco Imobiliário, ele não está no Netflix. Por que eu estou dando toda essa volta? Porque a gente tem uma plena convicção que hoje a gente está concorrendo pela atenção do nosso cliente. Atenção essa que também está fragmentada entre os desafios do home office, trabalhos de casa, para quem tem filho, o homeschooling, que, enfim, é uma pancadaria. Você entrar e sair de calls, atrás de calls. Então, para ele ou ela parar ali 30 minutos para te ouvir e se só falar de você, para ele parar ali a agenda dele ou dela, fazer mais uma videoconferência e você não gerar valor e você perguntar o que a empresa faz ou quantas unidades fabris que ela tem, por exemplo. Isso é real, isso é caso real, tá? Você está demonstrando desde o D0, desde o momento zero daquela interação que você não se preparou e você está desperdiçando o tempo. Então, priorização. Priorização é fundamental. Olhar para o teu pipeline de vendas e pensar, pô, como é que eu estou fazendo a minha previsão aqui de fechamento dessa venda, não com base nas minhas atividades de venda, mas nas atividades de compra do cliente. Se a gente fala, a gente bate muito nessa tecla que as grandes transformações estão na compra, não estão necessariamente na venda e nas metodologias de venda, a gente faz uma pergunta em vários dos nossos treinamentos. A gente vira e fala assim, quem aqui, levanta a mão, já participou, e levanta a mão também no virtual, né? Quem aqui já participou de algum processo de compra relevante dentro da sua organização? Sempre alguém levanta a mão. Fala, se pudesse descrever com um adjetivo, como é que foi esse processo? Fê, eles viram e falam o seguinte... Cara, foi longo, foi cansativo, foi difícil, foi uma dureza. E a gente faz a seguinte pergunta na sequência. E quanto de tudo isso que você descreveu foi em decorrência das suas interações com os potenciais fornecedores versus dinâmicas da sua própria empresa? 99%, isso é data paixão por vendas, 99% das pessoas viram e falam, cara, isso foi dinâmicas nossas internas. Por que eu estou dando toda essa volta? A gente não entende muitas vezes a compra e as dores da compra, que não tem absolutamente nada a ver com necessariamente a nossa solução, o nosso produto. Dá alguns dados para vocês, eu fecho o raciocínio aqui. Dado do Gartner. Quando os clientes entram em contato com a gente, 57% em média do ciclo de compra já passou. Agora, dado da Bain & Company, 80% dos clientes no B2B já tem as especificações e já tem os detalhes daquela compra, ou já botaram RFP, tudo o que eles querem para aquela compra. E 35% dos clientes já tem um vendor of choice, já tem um fornecedor de escolha para aquela cotação. O que eu estou dizendo com isso? A gente tem que entrar cada vez mais cedo no ciclo de compra dos nossos clientes. Faz sentido, Fê? Claro, sem dúvida. Faz todo sentido. Senão a gente já entra morto.
Se você não tiver boa argumentação, você já entrou morto. Sensacional. Né? Sensacional. Agora, o ponto, e é uma pergunta aqui que muitos precisam se fazer, né? O quanto que eu entendo o que é concorrência, né? É claro que eu vou respeitar os nossos clientes, Jasmine, Cacau Show, da Colônia, etc. A gente entra na seara da discussão de quem é a empresa, qual é a estratégia dela, o que é um concorrente direto e indireto. Essas empresas se tornaram grandes quando elas identificaram exatamente esse ponto, onde o meu concorrente não necessariamente é uma empresa de chocolate, onde o meu concorrente não é necessariamente um cookie, uma granola. Né? Então, quando a gente sai dessa seara do padrão, o meu concorrente direto é uma empresa, talvez, de transporte, de transporte internacional e etc., eu começo a enxergar o processo mais complexo de como agregar efetivamente valor para o meu cliente, o que eu já tenho que ter de argumentações certas, porque eu estou enxergando esse todo e não esse pedacinho, né? Zé e Bruno, muito legal. É um tema profundo, né? Um tema que mexe com a gente, né? Que mexe porque é um twist, né? É uma reviravolta na cabeça da gente, né? Quando você fala, que nem o Bruno falou, né, que o conceito da concorrência expandida, né, com quem que a gente está efetivamente concorrendo, a gente está concorrendo com todo mundo, se você for fazer uma análise mais ampla, porque no final do dia está todo mundo tentando capturar o mesmo recurso finito do cliente, que é chamado dinheiro. Então, quando o dinheiro está alocado numa determinada área, ele vai ter que desalocar esse dinheiro para outras áreas. Então, isso daí você começa a falar assim, esses caras são muito loucos. Imagina, cara, eu vendo aqui, eu vendo sapato, eu concorro com os caras de sapato. Então tá bom, você acha que tá certo, tá tudo certo, mas não se esquece de uma coisa, que, enfim, tem um monte de gente tentando pegar o dinheiro, esse gasto discricionário que é direcionado para gasto com sapato, com roupa, com restaurante. Daí você começa a pensar, faz sentido, cara, faz sentido o que o cara tá falando. E que nos leva para um outro tema fascinante, que é a gestão da experiência do cliente. E a gestão da experiência do cliente passa a ser o ponto nevrálgico, o ponto central de defesa contundente do teu posicionamento competitivo diante do mercado. E, aliás, a experiência do cliente, todo mundo fala, pouca gente faz. Que quando você, por exemplo, você me conheceu há o quê? 8 anos atrás, certo? Eu tenho um monte de amigo meu que saiu da PwC, uma das primeiras coisas que eles fizeram, Zé, agora eu quero que você me ajude a... Um monte, eu posso citar gigantes nacionais e multinacionais, porque a PwC é uma escola, né? Uma escola que forma gente brilhante para o mercado, como são as outras Big Four, como é a Ambev, que forma gente incrível como o Bruno, e essas pessoas, se elas gostaram da tua empresa, se elas gostaram de você, se elas tiveram uma experiência positiva, uma experiência bacana com você, Fernanda, eles vão levar você junto, na verdade. O que faz com que o teu LTV, o teu Lifetime Value, que é o valor que o cliente despende com você, que ele gasta com você ao longo de uma vida, ele exploda. Mas isso a gente começa a entrar numa seara mais de KPIs, que pouca gente também entende isso, a importância de você fazer as devidas conexões. LTV, Lifetime Value, com CAC, custo de aquisição de cliente, com NPS, com Net Promoter Score. Você fala, nossa, cara, eu não falei lá no começo que era técnica, então a gente está deixando vocês com água na boca para te falar o seguinte, faz sentido, cara, é bastante técnico mesmo, mas tem que ter alma, tem que ter tesão, Fernanda. E um ponto importante é que grande parte das operações de vendas aqui no Brasil são operadas por pequenas e médias empresas, né? E o mais bacana é que vocês, e a gente vai falar isso um pouquinho aqui no final da nossa live, fiquem ligados sobre o teu mini MBA de vendas, né? Que vocês criaram, voltado para empresas dos mais diversos tamanhos, né? Isso é muito bacana, porque essas empresas têm uma grande dificuldade
de enxergar quem são os clientes, quem são os meus concorrentes, como argumentar, o que eu encontro fora da caixa, né? E aí está numa seara de mais de 90% das operações de vendas no país. Né? Surreal, Muito surreal. legal. A paixão por vendas não está por acaso aqui conosco, tá, gente? Então, é uma referência sim, e fiz questão de trazer para a gente poder agregar muita informação, porque estando tendo consciência, né, do teu processo comercial aqui no mercado nacional, certamente você consegue refletir muito bem, trazer informações para nós que atuamos na parte de exportação, informações base para a gente conseguir tirar uma fotografia certa de quem é teu potencial cliente lá fora também. Senão a gente não consegue ter essa identificação. Se você não sabe quem é, se você não entende qual é teu setor, né, a gente também vai ficar cego no mercado internacional. Nós teremos os mesmos problemas lá fora. A gente só vai estar internacionalizando os problemas, tá certo? Então é isso, meus mesmo. amigos. Perfeito. Eu queria ainda perguntar para vocês esse ponto mais importante, que é como identificar o cliente certo, né? Aí eu abro para vocês, Zé ou Bruno, quem ficar mais à vontade de me responder, como identificar qual é o cliente certo, porque a gente precisa prospectar para o cliente certo, né? Utilizar nosso tempo da maneira adequada, a gente já não tem tempo. Né? Agora, mais do que nunca nessa frenética do home office, né? Eu tenho a vantagem que eu estou no escritório, né? Mas minha equipe está em home office, né? Então, essa frenética da falta de tempo, né? Eu preciso otimizar meu tempo, eu preciso ser certeiro. Como encontrar, como realmente trabalhar o cliente certo. Bruno, manda bala, cara. Você sabe que a gente aqui na Paixão por Vendas, a gente dá crédito a todo mundo, né? E quem trouxe essa grande provocação de prospecção inteligente foi o Zé. Eu vou erguer a bola aqui para você, Zé, mas eu gosto muito quando você trouxe esse conceito, porque eu brinquei com ele e falei, poxa, Zé, o que você está falando então é que tem uma prospecção burra. Ele deu risada e falou, de certa forma a gente está falando isso. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que você liga a metralhadora e sai atirando para tudo quanto é lado. E volta aquela provocação do ocupado produtivo. Você fala o seguinte, não, eu estou com uma conversão boa. Eu prospectei 800 clientes, eu converti aqui 80, só que muitas vezes nesse processo você deixou muita oportunidade boa pelo caminho, né? E muitas vezes, quando você olha para esse cenário, a gente fala o seguinte, cara, se você pegar 3 grandes focos, eu vou jogar a bola aqui para vocês, carteira existente de clientes, será que você está trabalhando ela na potência dela? Como que eu abordo, do ponto de vista positivo, novos clientes? E quando você olha para a carteira existente, eu vou deixar mais um tempero aqui para você, meu irmão. E clientes que compraram de você há 2, 3 anos atrás e por algum motivo que não necessariamente foi uma experiência, simplesmente, enfim, estavam com outro foco, estavam com outro projeto. Será que eles também não são uma oportunidade? Passar a bola para vocês, Zé. Prospecção inteligente, na nossa visão aqui, é uma mistura de você. Primeiro, né, a gente falou de CAC. Custo de aquisição de cliente. Esse é um dos KPIs, um dos indicadores-chave de performance que a gente mais precisa monitorar e que mais negligenciados são nos nossos processos de vendas. Eu lanço uma pergunta aqui para você, que está nos assistindo. Aonde que o CAC é mais baixo? No cliente que eu já tenho dentro de casa ou no cliente que eu preciso trazer ainda para dentro da empresa? Você vai falar, Zé, é lógico. O CAC é muito mais baixo no cliente que eu já tenho dentro de casa. Então, esse é o primeiro braço da prospecção inteligente, que é explorar corretamente o potencial de crescimento que você tem dentro dos clientes que você já tem dentro da sua base de clientes. Porque ali o CAC é mais baixo, a lealdade tende a ser mais alta, o LTV, se você está oferecendo um serviço de boa qualidade, ele tende a ser mais alto também, só que isso, it's not enough anymore, não é mais o bastante. Eu preciso ter uma estratégia inteligente também de captura de novos clientes. E daí entra um monte de outras técnicas, habilidades, conhecimentos, como a conexão entre as técnicas mais tradicionais do outbound marketing, né, o marketing mais tradicional, com o inbound marketing, que é o que a gente está fazendo aqui, na verdade, certo? Tem muita gente que está nos assistindo aqui, consumindo conteúdo que a gente espera de consumir conteúdo de qualidade, que é um dos braços de uma estratégia de inbound marketing, que é o marketing de conteúdo. Então, prospecção inteligente é isso. É você explorar a mina de ouro que você tem dentro de casa, e a gente sempre dá
crédito aqui. Obrigado, Pedro, Carol, todo mundo que está mandando. O Pedro é diretor de inovação de um dos maiores grupos farmacêuticos do Brasil, que é a EMS. Muito bom estar aqui com você, meu irmão. Então, a parte de explorar corretamente os clientes que eu já tenho dentro da minha base, Fer, eu aprendi isso com um grande amigo meu, conversei com ele essa semana, inclusive, que você deve ter conhecido na tua época de Price, um dos caras mais incríveis, doidinhos que eu conheci assim, na minha vida, que chama Carlos Silva. Ele é diretor, sócio da firma, sócio da PwC, cuida de bancos lá dentro da PwC. E a primeira vez que eu fui à PwC lá em BH, sabe, ele era líder do escritório de BH, sabe? E a gente tem que ser humilde, né? Eu tava começando o trabalho com a PwC, já faz quase uma década. Eu tava com o cabelinho tudo pretinho ainda. Cheguei lá em BH, o Carlinhos vira pra mim e falou o seguinte: Zé, quanto você conhece a firma? Eu falei, Carlinhos, eu tava bem preparado, sabe? Eu tava bem preparado, assim. Mas você tem que ser humilde. O cara tem 20 e tantos anos de firma. Perto dele eu não conheço nada. Eu falei, cara, eu conheço muito pouco. Eu falei, então eu vou te explicar. Ele é rápido, ele fala, vocês acham que eu falo rápido? O Carlinhos é o Zé acelerado, assim, sabe? É o Zé, quando você põe aquele negócio de 2 vezes, que é uma loucura também, mas beleza. Ele falou o seguinte, Zé, aqui na firma a gente tem uma mina de ouro inexplorada. Você sabe quem é, Zé? Era um desafio atrás do outro, assim, sabe, né, Fernando? Eu falei assim, cara, eu tava com medo de errar, né? De falar o seguinte, o cara tá pagando muito dinheiro pra eu vir aqui treinar a turma dele, e se eu falar que eu não sei, vai dar BO, né? Eu falei, não sei, Carlinhos, quem que é essa mina de ouro? Ele falou assim, Zé, e ele é engraçado, Zé, é o cliente que eu já tenho aqui dentro de casa, Zé. Essa é a prospecção mais inteligente que a gente pode fazer, que é crescer dentro do cliente que eu já tenho. Então esse é o primeiro braço. Mina de ouro. Só que o segundo braço, ter clareza de quem é o teu perfil de cliente ideal e ter clareza também de quem é o teu perfil de não cliente. Porque, por vezes, a gente gasta tempo com o cliente errado. Uma frase que a gente usa muito nos nossos treinamentos, e certamente a gente vai reverberar isso no Mini MBA de vendas, que começa agora no dia 22 de maio, a gente sempre fala isso. Quando você gasta tempo no cliente errado, você deixa de investir tempo no cliente certo. E eu vejo muito vendedor cometer esse erro, que é tratar o cliente super pequenininho, com potencial pequenininho de tudo, do mesmo jeito que ele trata, que ele fala, não, aqui na nossa empresa todo cliente é especial. Eu falo, eu tô junto com você. Só que o que eu quero te dizer é que todo cliente é especial, mas existem alguns que são mais especiais que os outros, que são os teus clientes Pareto, na verdade, os teus clientes que são 20% geralmente da base, que respondem por 80% do teu resultado, o que significa na prática dizer que você precisa ter uma clareza e uma melhor definição de como que você segmenta no começo para que você tenha um processo mais definido de qualificação. Tudo que a gente está falando, a gente fala desse jeito empolgado, a gente fala com o olho brilhando, com a linguagem corporal bacana, tá longe de ser fácil. Longe de ser fácil. O nosso papel é só assim, decodificar, descomplicar o complexo, mas a gente fala o seguinte, já que é técnica, então, se eu fizer um curso com vocês, cara, vai ser transformador. Mas você tem que estar disposta a fazer acontecer, a transformar esses conhecimentos que a gente compartilha no dia seguinte, que é uma preocupação muito clara que eu e o Bruno temos sempre, sabe, Fernanda? Que a gente indica sempre, fala, cara, você vai amar o treinamento com a gente, espero que você esteja amando aí a live, fala o que você está achando, manda um depoimento aí pra gente. Mas, cara, você tem que colocar em prática amanhã, meu. Senão você não vai valer de nada, cara. Você falou, pô, gostei muito dos caras. E aí? Você gastou teu tempo, cara. Você incinerou teu tempo, não vai virar nada, entendeu? Zé, a gente não pode esquecer, e eu tô aqui ansiosa, eu quero tentar abrir pelo menos uns 5 minutinhos para a gente poder responder algumas perguntas, tá? Então, se vocês tiverem interesse em colocar aqui para nós algumas perguntas em relação a esse time de vendas, como poder ser mais crítico e etc., fiquem à vontade, tá bem? A gente ainda tem tempo aqui para a gente poder conversar, então eu quero que vocês estejam à vontade. O Bruno e o Zé estão aqui para nos apoiar hoje, tá bom? A Rosiane, tudo bem se a gente abrir aqui rapidinho para a gente... Beleza. Tá valendo agora. Ela quer saber um pouquinho sobre captação de novos clientes, né? Muito bem, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Captura de novos clientes, né, Rose? Obrigado, eu sei que você sempre nos acompanha. Obrigado pelo carinho e confiança de sempre. Existem N formas, na verdade, né? Só que hoje a gente tem que ser inteligente também na forma com que a gente capta novos clientes. Então, o que a gente tem que saber? Usar as redes sociais a nosso favor, usar o conceito do inbound marketing a nosso favor. Lembrar que o inbound marketing ele tem algumas
frases, né? Cansaço já. Algumas fases, na verdade, né? Atrair, conquistar, vender, fidelizar. Atrair, conquistar, vender, fidelizar. Em cada uma dessas etapas, Rose, você tem mecanismos. Como é que eu atraio? Eu tenho que dar alguma coisa. Eu tenho que dar um conteúdo de graça, um conteúdo que seja relevante, aderente e útil às personas que eu criei, na verdade. Eu atraí. Agora, como é que eu conquisto, na verdade? Como é que eu começo a converter um lead esquentar aquele lead, deixar aquele lead mais qualificado? Eu começo daí a dar um conteúdo ainda mais robusto para ele. Por exemplo, você oferece um e-book ali para ele, que ele fala, caramba, cara, olha o naipe das informações que esses caras estão dando aqui. Se eles estão dando isso aqui de graça, imagina se eu comprar um treinamento com eles, assim. Daí eu vou vender, certo? Chegou a hora de eu vender. E daí eu preciso, aquilo que o Bruno falou, eu preciso saber vender valor e fugir do preço. Valor é igual a benefício menos custo. Em que o cliente compra o teu produto, compra o teu serviço, compra a sua solução, Fernanda, com aquele gosto gostoso na boca. Sabe falar, cara, fiz uma baita escolha. Só que a expectativa dele tá lá em cima. Daí eu tenho a fase do atrair, conquistar, vender, fidelizar. Eu preciso fidelizar esse cliente. Eu preciso oferecer um serviço de pós-venda muito bom para ele. Porque se eu ofereço o serviço de pós-venda, se a sua empresa, por exemplo, né, Rose, usa o NPS, que é o Net Promoter Score, que se baseia lá na pergunta definitiva do livraço, Pergunta Definitiva 2.0, se eu conseguir fazer todo o processo certinho com aquele cliente, Fernanda, eu ganho um direito, entre aspas, né? Um direito, entre aspas, de pedir recomendação. Ô, dona Rose, a senhora gostou aqui Vamos fazer uma propaganda do nosso Mini MBA de vendas. Gostou do Mini MBA de vendas? Na verdade, o Mini MBA de vendas tem NPS 100, tá? NPS 100. Só que mesmo tendo um NPS lá em cima, eu e o Bruno, a gente acha que a gente é. Olhando no olho de cada um, a gente acha que a gente é humilde. A gente pede recomendação. O cara acabou de assistir, a gente pede. Ô, Fernando, e aí, o que você achou? Zé, achei espetacular. Eu vou fazer o meu negócio transformar. Falou, ó, você tem um network muito forte, Fernanda. Ajuda a gente. Compartilha essa experiência positiva. Tudo isso são técnicas de captação, técnicas de prospecção inteligente. Eu dei algumas aqui. Tem marketing de conteúdo, tem personalização e customização. Ô Zé, o WhatsApp tem tudo. Tem o WhatsApp se você souber utilizar, tem Instagram se você souber utilizar, tem telefone se você souber utilizar, tem N formas. Só que você tem que incluir, e eu termino meu longo raciocínio que eu vi que o Bruno quer complementar. Você tem que incluir a prospecção como uma atividade cotidiana sua. O Pedro, por exemplo, eu sou humilde, viu? Eu tento ser. O Pedro é um dos diretores mais importantes da EMS. E eu agora há pouco mandei uma mensagem pro Pedro. Se o Pedro estiver aqui, ele pode confirmar. Atividade de prospecção, certo? De prospecção. Ô Pedro, eu espero poder contar com os diretores lá da EMS participando com a gente no Mini MBA de vendas. Antes de entrar na live, antes de jantar com as meninas, eu estava conversando com o presidente de um grupo super importante que foi meu aluno de MBA. Posso falar o nome dele, é Bruno também, o presidente do grupo Assotubo, fazendo prospecção com ele. Então, o Zé, a gente acompanha você, cara. Você e o Bruno, vocês fazem evento todo dia. Hoje eu fiz 2, por exemplo. O Bruno fez um comigo, eu fiz mais um ainda. Só que, de novo, cara, a agenda tá cheia agora. Eu não sei como é que vai estar daqui 2 meses, cara. Então, eu tenho que preparar o quarter, o trimestre seguinte agora. Eu não tenho que ficar, nossa, como eu sou potente, cara, como eu sou violento. Eu tô com a minha agenda completamente abarrotada. Tá abarrotada agora, entendeu? Você não sabe como é que vai estar no mês que vem. Então, você tem que prospectar. Prospecção inteligente, prospecção consciente e prospectar todo dia. Deixa eu só complementar, Zé, que você tocou num ponto que eu acho que é um dos pontos mais negligenciados. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com você, Fê, se você me permitir. Você já sentou na frente do Netflix e não conseguiu escolher o que você ia assistir? Já aconteceu isso com você? Você sentar na frente do Netflix e não conseguir? E é porque o Netflix tem pouca opção boa? Não. Não, né? Então, olha só que interessante. O que acaba acontecendo? Eu quero validar isso com você, Fê. Alguns fenômenos acabam acontecendo. Ou você acaba assistindo uma série, um filme que você já viu, por uma zona de conforto. Você fala assim, pô, eu já sei como é que vai ser aquele filme, como é que vai ser, você acaba reassistindo. Ou você desiste, como eu já ouvi várias vezes, você joga a mão pro alto e fala, cara, não vou assistir nada, chega disso. Ó, o pessoal aqui, eu já, sensacional. Ou, Ontem, né? e aqui eu quero chegar num ponto fundamental para conectar com tudo que o Zé colocou. Ou você se vale de uma recomendação de algo que alguém fez para você. Poxa, Fê, você vai amar
aquela série nova XPTO. Você vai amar assistir Dark, você vai amar assistir aquela outra série. Por quê? Facilita o teu processo de compra. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem uma forma de crescimento sustentável via recomendação que a gente não usa. E num mercado que cada vez mais repleto de boas opções, o que dificulta a tomada de decisão, que é o paradoxo da escolha. Você tem uma dificuldade em saber aquilo é para mim, aquilo não é para mim. Por isso que o Zé falou, lembra dos 80%, lembra da jornada de compra do cliente, que muitas vezes o cliente está fazendo a lição de casa sozinho. Então a recomendação ajuda. Esse posicionamento nas redes sociais ajuda. Porque hoje eu vou entrar no teu Instagram, eu vou entrar no teu LinkedIn, Fê. Eu vou ver quem é você na fila do pão. Eu vou dar uma olhada ali que tipo de conteúdo. E eu não necessariamente eu vou entrar em contato com você, ou não necessariamente eu vou dar um like no teu conteúdo. Olha só que interessante. A gente já teve, né, Zé? Muita gente que nunca curtiu nada, mas viu tudo. E num dado momento, o LinkedIn, gente, para quem está no mercado B2B, é uma ferramenta tão negligenciada e tão poderosa de você trazer valor muitas vezes antes da pessoa entrar em contato com você. A ponto, e você interagir com pessoas, você interagir, você comentar, você participar, você ver o que está acontecendo com seus clientes, mandar. Lembra do follow-up chato? De repente eu vejo lá, Fê, que você fez um post de uma conquista super legal da tua consultoria, estou prospectando com você, eu mando para você, falei, Fê, fico super feliz por você, não vou fazer follow-up algum, mas é um follow-up, entendeu? Então, a gente vê muitas vezes... Bruno, é difícil abrir novas contas, new names, que a gente fala? Ó, já começaram a seguir a gente aí no LinkedIn, hein, Zé? Quando fala, é difícil abrir new names? É. Lógico que é difícil abrir novos logos, abrir novas empresas. Por quê? Por causa da desconfiança. Poxa, a pessoa nunca trabalhou com você, ela tem um custo de troca, às vezes, de mudar de fornecedor. E ela tem um risco na pessoa física, muitas vezes, dessa troca ou desse teste com esse novo fornecedor. Eu tenho que facilitar isso. A minha mensagem está sendo útil, a minha mensagem está capturando a atenção. O que leva você a abrir um e-mail, né, Fê? E não abrir outro, o que leva você a dispensar uma mensagem de WhatsApp e pegar outra. Só que a gente não usa, a gente não pensa nisso, a gente não faz testes, né? E eu concluo meu longo raciocínio, me empolguei aqui de novo. Harvard Business Review, acessem, leiam esses conteúdos. Aí a Harvard Business Review não é de graça, eles te dão um número de artigo limitado para você olhar. Tem um artigo deles, sensacional do ano passado, a capa, é capa deles, da revista aqui do Brasil, chama Cultura de Experimentação. Como a gente tem que parar de tentar adivinhar o que o cliente quer, o que o cliente gosta, e parar de tentar fazer isso com base na nossa percepção de valor, e a gente tem que testar. Testa o e-mail, testa a mensagem por WhatsApp, não sai testando com 100, usa a cultura dos pequenos lotes. Para quem está aí anotando, o livro A Startup Enxuta é fundamental. Bruna, eu não trabalho numa startup. Pega o raciocínio, pega o conceito, deixa eu testar com essas 3 contas menores, ver se o cliente vê valor nisso, agora deixa eu testar com essas aqui. Faz sentido, Fê? Claro, sem dúvida. É uma escola aqui que a gente está tendo. Meus amigos, a live é muito rápida, muito gostoso o dia de hoje poder estar com vocês. Vou estar, sim, no Mini MBA de vocês, sem dúvida. Agora eu quero que vocês falem um pouquinho sobre ele, por favor. Ah, vai ser um prazer, né? Se quem puder estar lá conosco, é um programa transformador. É um programa transformador. Tanto eu quanto o Bruno, nós somos professores de MBA, né? Agora estou completo uma década como professor de MBA. E por que a gente decidiu fazer o Mini MBA de vendas? Porque a gente percebia que boa parte das pessoas que nos seguem trabalham em empresas menores ou até em empresas grandes que ainda não nos contrataram. E eles falam o seguinte, Zé, eu gostaria, Zé, Bruno, eu adoraria fazer um treinamento com vocês, como é que eu faço? Eu falei, Bruno, vamos criar, cara, um programa compacto. O que é o Mini MBA de vendas? É um programa compacto, 4 sábados, cada sábado são 3 horas de aula, temas, técnicas de vendas, vendas consultivas, negociação ganha-ganha de Harvard, atendimento de excelência. É uma virada de chave. Por isso que a gente tem NPS 100. A turma sai literalmente balançada, assim, sabe? Porque são 12 horas que passam assim. Faz 1 hora que a gente tá junto aqui, né? Então faz assim. Ó o Marcos Arana aqui. Enfim, um dos nossos mais assíduos alunos aí. Enfim, a head agora de uma das unidades mais importantes da Pars aqui no Brasil. Enfim, pode dar o depoimento dele aqui dos nossos treinamentos. Então o Mini MBA de Vendas é um programa transformador. Um programa que você sai com um monte de ferramenta prática para transformar não apenas a forma com que você vende,
mas até a forma com que você enxerga vendas. Que você começa a falar o seguinte, caramba, cara, esses caras me deram um ferramental gigante, uma série de recomendações bibliográficas, tá certo? Então, assim, a Érica aqui, claro que tem, Érica, fala pro Eduardo colocar os profissionais dele lá junto conosco também, enfim, é espetacular, assim, minimbadevendas.com.br, minimbadevendas.com.br. É o programa, assim, as últimas versões a gente chora no último dia, porque assim, é um programa que a gente tem que exercitar assim, o nosso extremo. A gente tem que prospectar. Eu prospectei você, Fernando, você sabe. Eu abro o jogo aqui para vocês, certo ou não? Por quê? Zé, mas por que vocês fazem isso, cara? É por dinheiro? Olhando no olho de quem está nos assistindo. Dinheiro, a gente ganha muito dinheiro com as empresas. No Mini MBA de vendas, o que a gente faz é, cara, tem muita gente que pode e precisa ser transformada por nós. E a gente entra nesse programa suado até, a gente sua, porque a gente fala o seguinte, cara, a galera tá investindo 2,5 pau para estar lá conosco, e a ideia, na verdade, é que o cara, aquele investimento vale a 25, que vale a 50, na verdade. Teve um cara que participou outro dia, ele mandou um depoimento para mim, Bruno, e falou assim, cara, eu recuperei o investimento assim numa velocidade assustadora. Ele fez uma negociação, que ele falou, ô Zé, bem que você e o Bruno falaram, né, cara, a negociação de ganha-ganha de Harvard funciona. Eu falei, lógico que funciona, é técnica, cara, certo? E o cara usou, funcionou. Então você vai ter acesso a Harvard, sem ir a Harvard, você vai ter acesso aos mesmos treinamentos que a gente dá nas maiores e mais incríveis empresas do Brasil e do mundo, mas já falei demais. minimbadevendas.com.br, o programa mais espetacular de venda consultiva do mundo. Não. O programa de venda consultiva mais espetacular da sua vida. Já pensa isso, tá? Para de falar de você. A gente não fala, eu sou o maior treinador de vendas do Brasil, é o maior e mais incrível programa de treinamento. Não, é o maior e mais incrível treinamento de vendas da sua vida. Não porque eu e o Bruno somos bons, mas porque você vai sair de lá transformado. E transformar dá. E que a gente traga essa revolução para as pequenas e médias empresas que precisam trazer vida, enxergar melhor. Muito boa essa iniciativa desse Mini MBA. Feras que só tem a ensinar. Eu sou testemunha, já estive na PwC, vocês ministraram o curso enquanto eu estive lá. Adorei, super bem avaliados, cada vez melhor o processo de vocês. E eu vou ficar muito feliz de estar novamente com vocês no Mini MBA. E agradeço muito, satisfação de ter estado aqui com vocês, de vocês poderem ter trazido informações ricas para aqueles que estão aqui conosco. Só lembro o seguinte, essa live vai ficar gravada, é isso aí, tá? Então, tanto no nosso Insta, quanto no YouTube e no nosso site. Então, a gente tem cada vez mais contribuído com informações através de vídeo, porque a gente acha que é importante, sem dúvida, essa interação, tá ok? Zé, Bruno, se vocês quiserem, por favor, concluir, fiquem à vontade, porque a gente está nos minutos finais, a gente deve ter em torno de uns 5, 3 minutos para poder concluir nossa live, tá bom? Maravilha, eu vou agradecer. Fernanda, Bruno, e principalmente a você que ficou a noite inteira aqui conosco. Obrigado de coração, que Deus ilumine, boas vendas, estude mais, acredite que venda é técnica, quanto mais você estudar sobre as técnicas, melhor preparada você vai estar para vender mais e melhor. Um beijo, um abraço, certo, seu Bruno Strunz? Certo, queria agradecer demais a todos vocês, Fê também, sei que não é fácil essa hora da noite estar aqui consumindo conteúdo de qualidade, eu queria terminar só com uma provocação positiva aqui para vocês, na linha do que o Zé estava falando, a gente vê muita gente dizendo, nós somos os melhores, nós somos os maiores, não foca nisso, não foca em ser melhor do que alguém, foca em ser melhor para alguém, em efetivamente causar impacto positivo na vida dos seus clientes. Esse é o nosso grande propósito. Por isso que a gente falou que o Mini MBA de vendas é o melhor programa para você. É isso, né, Fernanda? Desculpa pela indelicadeza aí. E sempre se reconstruir, se reciclar, construir informações, ir atrás de aperfeiçoamento, porque é importante, o mundo está em constante mudança, né? Como nos adequar a ela. É isso aí, meus amigos, muito obrigada. Vamos ficar aqui com a live gravada e que a gente tenha outras oportunidades. A gente está namorando algumas ideias
Dividir com o Bruno, que a gente possa logo, logo já dividir com o Ricardo, para a gente criar uma estrutura. Talvez a gente já traga isso logo, logo aqui para vocês, também no formato de treinamento para a questão de exportação. Opa! Parou aqui? Vamos lá, tá bom? Sensacional. Obrigada a todos. Obrigado a todos vocês gente. aí, meus Tchau, tchau. queridos amigos, a galera, Renato, Giovanni, Luiz, Fernanda, Bruno, um beijo para vocês, boa noite. Essa hora, originalmente, eu já estaria quase dormindo, mas hoje ainda tem um pedacinho do jogo do São Paulo ainda, então tem que assistir aí um pedacinho. Fiquem com Deus, gente, um beijo para vocês. Valeu, Obrigada, tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau.